Olá, meus irmãos, boa noite. É com muita satisfação que depois de 3 semanas aqui eu estou de volta. Tirei umas férias com a família, pude dar uma descansada. E o Ricardo ficou velho, né? Com a participação da Renata, também nossa querida irmã, que está sempre a nos assistir e nos ajudar da melhor forma possível. Olha aí o Ricardo aí. Boa noite, Marcos. Boa noite. Tudo bom, Ricardo? Como é que vai? Tudo bom, meu irmão? Tudo jóia, meu amigo? Tudo certo. Estava explicando ao pessoal que é uma satisfação estar de volta depois de 3 semanas aí, né? Sim, Tentei descansar um pouquinho, fui para o litoral, pegar um pouco da energia do mar, da areia, um pouquinho do sol, que eu não posso ficar muito, porque senão eu fico vermelho. Mas foi muito bom, deu para, apesar do sinal ruim, conseguir participar das 3 semanas. Agradeci também aqui a participação da Renata, nossa querida irmã lá do Centro Espírita André Luiz, que gentilmente aceitou o seu convite e trouxe grandes reflexões para todos nós. e a gente hoje está de azul. Sempre, hoje eu estou de azul. E de manhã usei a camisa que você me deu de aniversário, azul também. Hoje a gente vai falar, são muitas as moradas na casa de meu pai, estão homenageando o céu. Homenageando o céu, e não está nessa passagem, mas tem uma passagem de Santo Agostinho, quando ele nos chama e nos alerta, né? Contemplem ainda mais essa abóbada azulada, né? Então a gente está de azul, cor da paz, cor do mar, cor do céu, cor do oceano maravilhoso. Tem tanta coisa linda de azul, né? Então que a gente possa ter um ano de 2021, já que é a minha primeira participação no nosso Evangelho, azul. Azul de paz, azul de alegria, de felicidade. Vamos sim falar de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, capítulo 3º, do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no item 19, que seria o item Progressão dos Mundos. Também, né? Também com uma mensagem maravilhosa do nosso querido Santo Agostinho, meu amigo. E aí eu lhe pergunto, você trouxe uma frase, um texto ou algo nesse sentido para que a gente pudesse começar muito bem o nosso evangelho? Eu trouxe uma, eu trouxe um pequeno texto, bem pequenino mesmo, que eu tirei de um livro que eu gosto muito, chamado Universo e Vida. Ele foi editado pelo Espírito Áureo através da mediunidade do médium Hernani Trindade Teixeira e foi publicado pela Federação Espírita Brasileira no século passado. É uma obra extraordinária e no capítulo 20, item 7, chamado Filho do Homem, Áureo ele diz a seguinte coisa: num período em que nós passamos por uma pandemia e aguardamos a vacina, ele diz assim: no dia em que a medicina conseguir detectar na mente a base causal e o núcleo controlador de todas as atividades e ocorrências biopsicofísicas, poderá inaugurar nova era para a saúde e o bem-estar dos povos. E através da terapêutica de eliminação do ódio e da culpa, do orgulho e da intemperança, provará que Jesus estava certo quando garantiu a posse da terra aos mansos de coração. E André Luiz, e André Luiz vai nos dizer que a mente governa o organismo físico e o corpo espiritual, ele chama de biopsicofísico, e que as nossas células se alimentam da nossa energia mental.
Tudo que o meu pensamento produz é absorvido pelas células do meu corpo, gerando estados de saúde, de doença, de alegria, de tristeza, de felicidade e de infelicidade. Então, mais do que nunca, aquela frase que se encontra no Evangelho: médico, cura-te a ti mesmo, para que nós possamos, através dessa energia prodigiosa, que pode ser transformada, que pode ser manobrada à maneira da força elétrica, o homem possa erguer um mundo de regeneração sobre a Terra, a começar por si mesmo. É isso, meu amigo. E esse é o chamado, né, Ricardo? Que bonito essa passagem, o seu comentário. O chamado da transformação, o chamado da regeneração. Dando boa noite aqui à Corina, que também chegou. Começa por nós mesmos, né, Ricardo? Começa por nós mesmos. Nós temos uma grande tarefa quando viemos como missionários e obreiros do Senhor. E toda tarefa edificante de consolo, de acolhimento, de fraternidade, deve começar por nós mesmos. Aí, a gente precisa pegar o fio da meada e separar dessa noção egoísta, nessa noção de egoísmo, de orgulho, de ser algo por nós, não. Mas é que eu esteja pronto para exercer a tão bela obra que Deus e o Mestre Jesus esperam que eu faça, que eu assim o faça. E aí a frase que eu trouxe fala um pouco também dessa obra, fala um pouco das moradas. E para começar de 2021, eu vou começar com ele, meu queridíssimo amigo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, meu amigo, meu companheiro, quem tem me auxiliado demais na construção da Casa do Caminho, e que eu não sei explicar, mas já comentei com você, né, Ricardo, e de certa forma algo me disse que ele é um dos grandes interventores na minha caminhada, esse meu querido amigo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que está nesse livro maravilhoso que eu gosto, que é Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Ele vai comentando não todos os itens, mas alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo, então, capítulo por capítulo. Então, esse está no último parágrafo do terceiro capítulo, que é consequentemente o mesmo de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E aí, doutor Bezerra de Menezes nos diz assim, Ricardo e meus irmãos: há muitas moradas na casa de meu Pai, asseverou Jesus, e todas são ofertadas pelo Criador à sua criação, na mais bela e magnânima expressão da bondade, da misericórdia e da justiça divina, que preceitua a cada um segundo as suas obras. E a gente acabou de falar, a gente tem nas nossas mãos uma grande tarefa, uma grande obra, que é a transformação de nós mesmos. E é porque essa transformação de nós mesmos que vai auxiliar a transformação do meu núcleo familiar, que vai ajudar na transformação da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do mundo em que habitamos, para assim a gente atingir um conceito macro e sublime da fraternidade universal, alcançar o conceito de família universal, que é o que nos aguarda, Ricardo. A obra vai começando tijolinho por tijolinho, mas a gente vai chegar na grande obra de regeneração de todo o mundo que a gente está trabalhando agora. Vamos trabalhar na regeneração de uma galáxia, de um universo, e essa evolução vai continuando sempre, porque, como nos diz o texto que nós vamos ler hoje, que você vai ler para a gente, do Evangelho segundo o Espiritismo, então vai nos falar que essa obra é incessante, ela é evolutiva e incessante. Aí eu queria saber se você trouxe algum outro texto para comentar, ou se a gente pode fazer a nossa prece. Eu trouxe um texto de harmonização. Ele também está na mesma obra, Universo e Vida, ditado pelo Espírito Áureo, e fala sobre essa caminhada da Terra em direção
ao estágio da regeneração. Áureo diz assim: enquanto houver sobre a face da terra pobres e famintos, gente que chora e almas sem misericórdia, a palavra de Jesus não cessará de ecoar nas eternas bem-aventuranças. Por mais que demore, os princípios da força serão substituídos no mundo pelos da misericórdia e os mandamentos da astúcia pelos da verdadeira justiça. Nesse dia, acima do direito público e do direito privado, do direito de sociedade e do direito de família, estará o direito divino do amor universal e eterno, a reger a vida humana para o entendimento e a felicidade. Então, a religião não será mais objeto de exploração entre os seres humanos, nem instrumento de poder político ou de exacerbação de vaidades sociais. As preces, sentidas e sinceras, não serão comercializadas, e os maiores dentre os irmãos serão invariavelmente os servidores de todos. O divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pôde receber, é o de um mundo feliz, de paz e amor, sem injustiças, sem miséria, sem orfandade, sem crimes e sem ódios, sem fratricídios e sem guerras, onde todos, solidários e progressistas, criarão a beleza, desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica, com trabalho digno e repouso honesto, na nobreza do lar e na administração operosa e esclarecida. Diga aí pra gente. É o que nos espera se nós aceitarmos o Evangelho de Jesus. Se nós formos filosoficamente monogâmicos e tivermos Jesus como o fiel esposo das nossas almas, é isso que vai acontecer com os indivíduos e com a humanidade futura, a começar por hoje. A começar por hoje, Ricardo, né? Cada dia tentando ser melhor do que ontem, parafraseando o mestre Kardec também nessa caminhada. E é a nossa missão. É tão bonito e a gente prestar atenção que o Evangelho ele é um chamado, né, Ricardo, à tarefa. Quantas passagens nós vamos encontrar os conceitos de tarefeiro, de obreiro, de obra, de testemunho, né? Então, a gente precisa dar a nossa parcela de contribuição a esse tão belo mundo que a gente tem. A gente precisa dar a nossa parcela de contribuição a esse mestre maravilhoso que nos aguarda pacientemente, que nos entende, que nos ama, que é compassivo. Mas a gente precisa trabalhar, a gente tem que trabalhar. O mundo nos aguarda, porque nós não podemos ficar parados nessa obra divina de progresso, de redenção, de regeneração e de luz. Então, mais algum comentário sobre o seu texto? Ou a gente posso fazer a nossa prece de... Podemos fazer. Tá bom. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Quem se sentir à vontade pode fechar os vossos olhos, mentalizar a figura sublime e magnânima do Mestre Jesus, que nos acompanha nessa noite de hoje, sem sombra de dúvida, de braços abertos, com a mão estendida, balsamizando os nossos corações, iluminando as nossas almas, fortalecendo os nossos espíritos, nos inspirando e nos impulsionando a essa verdadeira obra de regeneração dos mundos, a começar por nós indivíduos.
agradecidos a Deus, Pai misericordioso, pela existência, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade deste Evangelho da noite de hoje, pela oportunidade do pão que nos alimenta, o vaso físico e orgânico, por essa prece que ilumina e nutre as nossas almas, aos irmãos celestes que nos acompanham, os nossos mentores, a André Luiz, mentor espiritual do nosso amado Centro Espírita, as falanges benfazejas de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, aos caravaneiros entusiastas do amor de Maria Santíssima, irmãos tão acolhedores que se fazem presente na noite de hoje. Que as boas reflexões tornem-se bons sentimentos, que estes bons sentimentos tornem-se bons pensamentos, e esses bons pensamentos se concretizem em boas obras, através da mão de cada um de nós. Obras de caridade, obras de solidariedade, obras de compaixão, de acolhimento, de serenidade e de fraternidade. Assim, seguindo os exemplos tão grandiosos que nos passam à frente, mas que nos aguardam pacientemente, nos inspirando ao progresso, ao amor e à redenção. Obrigado, Mestre Jesus, ser conosco. Obrigado, queridos irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Que tenhamos uma noite de luz e de paz. Que assim seja. Que assim Graças seja. a Deus, graças a Jesus. Pois bem, meus irmãos, estou muito feliz de poder retornar ao nosso Evangelho. E aí eu vou passar a palavra ao nosso irmão Ricardo, com o item 19 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Progressão dos Mundos, mensagem edificante de Santo Agostinho, de 1862. Então vamos lá. O progresso é lei da natureza. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. A lei de progresso eterna e imutável que Deus colocou como um dos brasões do universo. E nós lemos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 781, na resposta que deram a Allan Kardec, os amigos espirituais disseram que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. As coisas mais diminutas, as mais grandiosas, estão indelevelmente unidas na harmonia do universo. O sol que alimenta a terra reflete o seu esplendor no grão de areia. E o grão de areia contribui para a formação dos oceanos e das nossas praias. Tudo o que acontece comigo influencia a família de espíritos que a mim está ligada. E tudo o que acontece com as pessoas que a mim estão unidas também influencia na nossa vida. Porque nós estamos unidos ao Criador e a criação está interligada entre si. O conceito de ecologia, de ecossistema, só vem nos demonstrar isso, que na criação não existem fronteiras. A única fronteira é a intolerância e o preconceito humano. Porque quando o homem sabe um tanto mais e ama uma vibração a mais, ele compreende que Cristo é tudo
em todos. É isso, mano. Ah, poxa, tudo isso, né, Ricardo? Que lindo comentário. Muito, muito legal. Eu gosto do. Eu vi você fazendo a citação sobre o Livro dos Espíritos, e esse parágrafo também me saltou aos olhos e me remeteu ao Livro dos Espíritos, porque no mesmo parágrafo, Santo Agostinho nos traz a questão da lei de progresso, que é uma lei da natureza que envolve a todos nós, seres, e inclusive o mundo, e tudo que nele o habita. E também fala da lei de destruição, não é? Fala da lei de destruição porque fala da transformação, e o final fala que nada morre. Isso é tão bonito, é profundo, é poético, e além de tudo, meu irmão, é verdadeiro. Porque nada morre, tudo renasce. Tudo renasce com Deus, tudo renasce no amor de Cristo. E eu gosto tanto da sagacidade, da inteligência de Allan Kardec, que no Livro dos Espíritos, na questão 729, ele pergunta aos espíritos, né, Ricardo? Se a destruição é necessária para a regeneração, por que a natureza existem meios de preservação e conservação, né? Porque só a destruição em si, ela não traz o progresso. Ela precisa ter um conceito sublime por detrás de tudo isso. E aí os bons espíritos respondem: para que a destruição não chegue antes da época necessária. Então Jesus tem a época da poda. Não à toa, né, Ricardo, ele é considerado o grande jardineiro, o sublime jardineiro. Jesus, ele tem uma ciência, ele sabe quando podar o Ricardo, quando podar o Marcos, quando podar as águas dos rios que correm aos oceanos, quando podar as manifestações microbiológicas, e nós estamos passando por uma pandemia, Ricardo. Isso não é à toa. Jesus está ciente de tudo e Deus tem a sua vontade soberana sobre tudo isso. Então, que saibamos usufruir da melhor forma possível o nosso melhor momento. E sabendo usufruir do nosso melhor momento, meu irmão, eu imagino que nós ofereceremos, Marildinho, um grande beijo no seu coração. A gente oferecerá a melhor obra, o melhor testemunho, o melhor a fazer, né? Então, que bonito Santo Agostinho nos trazer essa questão, e que bonito isso me arremeteu à grande inteligência dos bons espíritos e essa suprema sagacidade de Allan Kardec, para que a gente possa ter uma noção melhor da nossa missão, do nosso trabalho, colocar mãos à obra. Para esse parágrafo, eu trouxe também uma frase que se encontra no livro Libertação, de André Luiz, quando ele escreve assim: cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino, alcançando a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Então você vê que ele vai do micro ao macrocosmos. Existem milhares de faixas da natureza, que vemos e que não vemos, visíveis e invisíveis, que cantam a glória do nosso Criador. Então, na família dos mundos, aqueles seres mais avançados aguardam que nós, os habitantes do planeta Terra, observemos essas grandiosidades e deixemos de ser seres reclamantes para nos tornarmos seres adorantes da divindade. Porque do verme ao sábio, do átomo ao arcanjo, do homem aos seres angélicos, há um sol divino permeando e iluminando a todos e comandando absolutamente a evolução da sua obra eterna. Que assim seja. Que assim seja. Então a gente vai passar para o segundo parágrafo. Perfeito.
Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, meu amigo. É um parágrafo pequeno, mas muito denso, de Santo Agostinho. E a Terra, a ciência mostra que não é o centro do universo. Existem sistemas solares muito mais belos e grandiosos que os nossos. Há galáxias mais belas e mais iluminadas que a nossa. Então a antiga teologia como que ruiu, caiu por terra, mostrando à ciência espírita a infinitude da criação de Deus e que existe sim uma marcha progressiva. E aí eu trouxe uma pequena mensagem que também se encontra no livro Universo e Vida, editado pelo Espírito Áureo, uma mensagem do espírito Blaise Pascal, que também é uma entidade presente na codificação kardeciana. E ele diz assim: sabeis que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Carregai, pois, a vossa cruz com paciência e resignação, e vos tomareis digno de habitar a terra, quando regenerada, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules, para a qual se dirige em marcha acelerada, devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Então, não mais tereis a noite e o dia, alternando-se gradualmente. Tereis as claridades a se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos, despidos dos andrajos do crime e cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes celestes. O Espírito faz uma síntese aqui da parábola das virgens, da parábola do banquete, em que nós despiremos os nossos andrajos de espíritos ainda indiferentes à lei divina, e seremos vestidos por vestes alvíssimas das virtudes celestes. E olha, ele diz que quando a Terra se aproximar da família da constelação de Hércules, não mais o fenômeno do dia e da noite, mas o corpo luminescente das almas iluminando o planeta. E aí a nossa ciência diz que os planetas da constelação de Hércules possuem um céu noturno cerca de 100 vezes mais brilhante que o céu noturno da Terra. É porque lá vivem espíritos que praticam o Evangelho. Espíritos que despertaram um reino dentro de si. E é para isso, meus irmãos, que nós caminhamos. Ave Cristo. Ave Cristo, Ricardo. Você falando dessas almas alvíssimas, né, no superlativo, me lembrou do Evangelho de João, quando
nos diz que brilha a vossa luz, né, meu amigo? Então, a nossa luz, se hoje ela é ofuscada, hoje ela é um pouquinho fraca, um pouco obscura, ela há de chegar nesse estágio de alma alvíssima, né? E que bonito você falar que a noite será iluminada pela luminescência das almas de bem, né, Ricardo? Que bonito, tão profundo essa questão. Eu trouxe também um comentário de Kardec, Ricardo, que está em um livro dos Espíritos, no livro 2º, capítulo 6º, que fala sobre a vida espírita, e fala, é interessante essa questão científica, né, que Santo Agostinho aborda no segundo capítulo, no segundo parágrafo, e ele fala assim, sobre a Terra não ser o centro do universo, né? Aí Kardec comenta com a sua sutileza e a sua maestria. Quem então ousaria dizer que entre bilhões de mundos que circulam na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros mundos? Deus não os teria feito senão para recrear aos nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos, ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e sublime, onde se encontra talvez a solução de mais de um problema. Então, é Kardec corroborando com a mensagem de Santo Agostinho, dizendo que Deus habita tudo. Inclusive, Ricardo, a gente falou da luminescência das almas, na mais profunda treva, no mais grosso umbral, a luz de Deus resplandece. Porque, como você disse no começo, ela habita em centelha, mesmo que obscurecida, o coração de todos os seres. Então, e logo Santo Agostinho começa dizendo, assim como progride materialmente, progredimos moralmente. Então, se o mundo é habitado por seres, assim que esses seres caminham para um progresso, uma evolução, o mundo vai acompanhar. E eu fazendo um raciocínio rápido, e pegando do ponto de vista mais micro, eu tentei fazer uma comparação do nosso lar, a minha casa, a sua casa, com um bar, por exemplo. A matéria, inclusive, no bar é diferente. Lá nós vamos nos valer de fluidos diferentes, entorpecedores, que nos levarão a propósitos sensuais, sedutores. Por exemplo, na nossa casa espírita, nós temos a água fluidificada. Quando temos alguns tipos de alimentos, alguma comemoração, alimentos mais frugais, mais leves. A nossa vestimenta é mais apropriada, quase sempre com esses tons mais alvos, né? Então a gente foge de uma obscuridade para uma coisa que reluz, uma coisa que produz mais luz. E falando dos vegetais, dos animais e da habitação, não tenho como não citar, Ricardo, essa obra maravilhosa de Emmanuel, A Caminho da Luz, que é um divisor literalmente de águas, porque justamente no capítulo 2º, Emmanuel aborda justamente essa questão da vida organizada. E aí só queria ler um pouquinho do parágrafo, porque muita gente chegou a dizer, e várias vezes, Ricardo, que aquele homem franzino de Pedro Leopoldo, quase cego de um olho, franzino, magro, sem poderes monetários, de vestes muito rudimentares, poderia estar enganando a toda uma população. Poderia ser um grande estelionatário da moral, né, dos conceitos. E aí, através das mãos de Chico Xavier, Emmanuel fala coisas como essa, por exemplo. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Então, essa abordagem, né, Ricardo, de que tudo começou através dos micro-organismos,
e que Deus ama, assim como me ama e ama você, Ricardo, ama a Thaís, Marilda, ama a ameba, ama a água, que é mineral que corre do rio, ama a cadeia de montanha, ela ama a vegetação que reluz, né? Deus ama todas as suas criaturas e sabe que todas elas irão progredir. E aí tem aquela frase célebre de Leon Denis, né? Quando fala da reencarnação, que é algo maravilhoso e fantástico, que nos vai ensinando a vencer sobre nós mesmos os medos, os traumas, as angústias, o orgulho e o egoísmo. E ele nos diz que a alma dorme na pedra, acorda na planta, agita-se no animal e renasce no homem. Né? Então, que beleza esse ciclo sendo formado cada dia, e Deus nos aguardando, e Jesus nos iluminando, e a gente progredindo, né, Ricardo? Com fé, com esperança, trabalhando nessa caminhada sublime de Deus. Com certeza, meu amigo. Aí agora a gente vai para o próximo parágrafo. Perfeito. Então vamos lá. Que é o último. Segundo aquela lei, este mundo esteve material. Este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus, que também é a lei natural. E é interessante comentar, Marcos, que durante muito tempo, principalmente pelos horrores da Idade Média, fez-se uma fissura entre ciência e religião. Então, sob o pleno período do Iluminismo na França, quando os homens criam-se ser o centro do universo e gostariam de alijar o sentimento e colocarem a razão como centro de tudo, os espíritos superiores, como as estrelas cadentes que descem do céu, vieram ao mundo e propuseram uma nova perspectiva, uma aliança entre religião e ciência. Isso significa que a lei natural e a lei divina são a mesmíssima coisa. O cientista que pesquisa a vacina e o homem do espírito que investiga as letras do Evangelho. Ambos estão a serviço de Deus. Essa separação é feita pelas mentes limitadas e preconceituosas dos homens, porque aqueles que avançam um tanto mais compreendem que o universo é organizado por uma inteligência química, matemática, física, mas ele traz no seu bojo uma lei indestrutível que a todas as outras leis sustenta, que os espíritos chamaram de a lei de amor. Então é por isso que a Terra há de avançar, porque nós não fomos chamados a existirmos tão somente entre o berço e o túmulo. A alma pré-existe antes do nascimento e continuará vitoriosa e imortal após o seu desencarne. E esse mundo que nós habitamos hoje será um dia governado, será um dia habitado pelos mansos de coração. E muitos podem pensar, mas será um mundo de fracos, um mundo de covardes? Não. O manso é uma criatura poderosa, porque ele aprendeu a domar
as cavalarias que trotam dentro de si mesmo. Ele aprendeu a dar ordem aos desejos. Ele aprendeu a dar limites ao seu verbo, iluminou o próprio olhar e já não levanta mais as mãos para agredir a ninguém. Ele está compromissado com o Cordeiro Eterno e ele sabe que é o Evangelho de Jesus, a lei que desce do coração da vida para a vida dos corações, como diz André Luiz. Que maravilha, Ricardo. E você falando das mãos, aí eu me lembro do Evangelho quando nos diz que o instrumento pode ser o mesmo, quando ele nos diz da enxada, né? Mas a enxada pode ser o instrumento que ara a terra para a colheita, mas eu posso levantar essa enxada contra o meu patrão e agredi-lo, inclusive assassiná-lo. E outra coisa, você foi falando da Idade Média, onde o homem conseguiu se demonstrar em quase toda a sua totalidade ignorante, tolo, bruto e agressivo. E o grande primeiro passo para sair da Idade Média foi um grande passo de transformação, de destruição, que foi o Renascimento, né, Ricardo? De um nome tão bonito e de uma essência, e através da literatura, através da arte, através de novos conceitos e de união científica com as artes e com a vida religiosa, né? E o maior desses, Leonardo da Vinci, que nós podemos citar agora, trouxe uma nova era, ou um começo de uma nova era, para que a gente pudesse adentrar nessa era verdadeira de regeneração, renascendo os corações dos homens, né? Faltando, deixa para lá a tua espada, esquece aquela migalha que se dizem ser do santo grau e vive a arte, vive o amor, vive a ternura, vive a beleza, porque Deus sempre contemplou o belo. Se você ler A Caminho da Luz, vai pegar que esse é um dos grandes conceitos da criação de qualquer orbe, seja a Terra, seja em outra galáxia, seja Sirius, seja Júpiter, o belo é pautado na criação divina. E aí, voltando nessa questão do renascimento, foi trazer a beleza para, de certa forma, destruir a maldade, a agressividade, a brutalidade. E é esse passo que a gente está dando agora, Ricardo. E aí a gente tem tudo para adentrar, a gente já está no começo dessa obra de regeneração, mas a gente ainda precisa fazer, como você falou no começo, a gente precisa fazer dentro de nós mesmos. Eu preciso encontrar o belo dentro de mim, Ricardo, para levar o belo para você, para a Jana, para o Léo, para o Eduardo. Entende? Então, meus irmãos, é esse o chamado. Não é um olhar egoísta para si mesmo, mas é encontrar Deus dentro de mim para que eu possa mostrar Deus para o Ricardo, para que eu possa mostrar Deus para o meu vizinho, para a minha sociedade, para a minha casa, para a minha esposa, para os meus amigos e até mesmo para os meus adversários. Aliás, principalmente aos meus adversários, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Deus nos reveste com essa beleza, com esse amor, e é possível, meus irmãos, é possível. O belo existe em mim, existe em você, existe em todos nós. E a última frase de Santo Agostinho, dizendo que esse mundo de regeneração nos transformará em ditosos, em felizes, isso não nos quer dizer que nós seremos os mais felizes. Isso não quer dizer que nós alcançaremos aquele estágio de alma alvíssimo que você leu da obra linda de libertação de André Luiz, mas que a gente pode dar um passo à frente. Que eu possa ser mais feliz do que eu sou ontem. Porque eu sendo mais feliz hoje, eu levo essa felicidade à Renata, eu levo a André, eu levo ao Mateus. Ela, por conseguinte, leva a outros que estão à sua volta. E aí a gente unido caminha nesse trabalho de regeneração. O Evangelho nos diz que o mundo de regeneração não é um mundo feliz. No entanto, ele é um mundo mais feliz do que o de prova e expiações. Muito provavelmente o mundo de regeneração, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda será de convalescente. Mas o convalescente ele tá saindo, já saiu da UTI, né, Ricardo? Muitas vezes o convalescente já saiu do hospital, ele está indo para casa, ele está indo vivenciar uma fraternidade, ele está indo vivenciar uma sociedade, ele está indo vivenciar uma coletividade, uma família. No entanto, as provações ainda existirão.
Só que eu terei, com a convalescência, eu terei o aprendizado, eu terei a lição, eu terei o ensinamento, eu terei Jesus mais fortalecido dentro do meu coração. E essa é a caminhada. Um Jesus forte dentro do nosso coração, nós seremos invencíveis. É impossível. O mundo, e Haroldo fala muito isso, o mal é limitado, Ricardo. O bem é ilimitado. Embora a gente ainda tenha um bem com pouca publicidade, digamos assim, com pouca divulgação, o bem faz prodígios muito, muito mais numerosos e muito mais maravilhosos do que o mal. E aí a gente precisa sair convalescente, porém imbuído de uma postura de transformação, de renovação, de fé, de esperança. E a gente pode tudo isso. E se a gente quiser, com certeza, essa etapa regenerativa será muito melhor e chegará mais brevemente aos nossos corações, sem dúvida nenhuma. E quando fala de regeneração, seria recuperar o que ficou enfermo, né? Regenerar. Regenerar. João diz no Apocalipse dele, naquela linguagem simbólica, que quando esse mundo chegar, quando a Jerusalém descer dos céus para a terra, as nossas praças, as nossas ruas serão feitas de ouro líquido. Isso significa que a energia do planeta vai mudar. E os bens não estarão mais recolhidos em cofres, sob a posse de alguns, mas serão patrimônio da humanidade. E João também diz que os oceanos transformar-se-ão em águas de vidro. E João quer dizer que os continentes, os países são separados pelos mares. E no mundo de regeneração, as fronteiras irão desaparecer. Não as fronteiras geográficas, porque fazem parte do desenho divino da Terra, mas as fronteiras dos corações. Asiáticos dialogarão com as Américas. Europeus resgatarão sua dívida com a África. Espanhóis e portugueses reverão os seus grandes equívocos na América do Sul. E por aí vai, meu amigo. Será um mundo de bens compartilhados. Será um mundo em que todos trabalharão. Não terão almas preguiçosas, ociosas, desatentas. Será um mundo em que todo mundo encontrará graça em fazer o que gosta. Ninguém mais trabalhará apenas pela recompensa do dinheiro, mas eu vou trabalhar conforme o meu talento, conforme a minha inclinação interior. Isso daí vai representar um salto quântico na saúde da Terra. Veremos seres mais felizes caminhando pelas ruas. E se os seres estão mais felizes, desaparece a criminalidade. Se os seres estão mais felizes, as concepções de família se alargam, não mais apenas a consanguinidade e o sobrenome, mas a família espiritual, que foi gerada no útero de Deus e foi se desmembrando por todo o universo para que um dia pudesse se unir pela lei de amor. E eu tenho certeza também, meus amigos, que no nosso sistema solar, o nosso planetinha talvez seja um dos mais atrasados, segundo informações de Chico Xavier. E as outras famílias de mundo cantantes, em Júpiter, em Saturno e em Marte, eles aguardam a nossa decisão de acompanhá-los, para que eles possam se comunicar conosco, para que eles possam entrar em contato com a Terra. E aí a ciência irá se surpreender, porque investigando a matéria,
ela descobrirá o espírito, descobrirá o pensamento imortal e perceberá que o universo não é um mecanismo, o universo é uma inteligência que a tudo governa e a tudo organiza, por isso que é reino dos céus, não é reino da terra, não é reino da crosta, não é reino dos umbrais, é reino das estrelas, é reino dos mundos ditosos. Celestes, né, Ricardo? Celestes. E bonito você falar da união das raças, os resgates das dívidas. E tem mensagens sublimes de Paulo em O Livro dos Espíritos, que nos diz que a missão do homem é gravitar pela unidade divina. Sim. E aí refletir o que é a unidade divina. A unidade divina no mundo é a diversidade. A unidade divina é o Marcos branco do olho azul, é o irmão asiático, é o irmão índio, é o irmão negro, é o mestiço, né, que já começou o processo de mistura, porque não é um processo de mistura só de etnia, só de raça, é de alma, é de espírito. Porque se o Marcos hoje tem uma parcela europeia e tem uma parcela negra, e por isso que eu amo esse país, eu falo sempre para você, que eu tenho uma profunda satisfação de ter nascido no Brasil, que é o país mais miscigenado do mundo, e aqui justamente é a pátria do coração, é a pátria do cruzeiro, coração do mundo, como nos diz a obra de Humberto de Campos, é justamente essa união de almas, os resgates das dívidas, porque assim como o europeu, o índio também foi endividado, o negro também foi endividado. Todos nós tivemos as nossas parcelas de mazelas, de quedas, de deslizes. No entanto, olhar para frente, meu irmão, olhar para frente, buscar trabalhar, buscar crescer, buscar progredir. Então, essa unidade divina pautada na diversidade dos outros, dos homens, o fim do sectarismo de almas, né, Ricardo, que a gente pôde conversar na semana passada, e findar essa questão separatista, essas fronteiras invisíveis de pensamentos, de ignorância, buscando a luz da fraternidade, da união, do amor, né? Então, deixar um grande beijo à minha querida madrasta que entrou aqui, que eu sempre disse que é boadrasta, Zuzu, um beijo no seu coração, e que seja isso, Ricardo, esse trabalho de união, um trabalho de união que vai fortalecer todo um trabalho de regeneração, a minha regeneração, a sua, daqueles que nos ouvem, aqueles que querem aquecer os seus corações, buscando essa luminosidade. Eu quero ser parecido com Jesus, nos diz Paulo, né, Ricardo? Eu preciso. Esse é o exemplo. Eu quero ser como o mestre Nazareno. Eu quero trilhar um caminho sublime. Eu quero fazer a diferença em mim para fazer a diferença nos outros. Aí eu vou deixar com você, se você quiser finalizar com a nossa prece. Muito obrigado, meu irmão, por mais uma noite. Obrigado a todos vocês presentes. É uma satisfação imensa estar aqui de volta no nosso Evangelho. Paz e luz no coração de todos. Eu estava procurando aqui na internet, agora eu consegui encontrar. Eu vou encerrar com uma prece. Foi você que me deu a inspiração aí. Um poema de Olavo Bilac, presente no livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier. E o poema se chama Brasil. Se eu falo de mundo de regeneração, eu não posso deixar de falar do Brasil, que é o coração desse mundo. Desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa, mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se ufana, disputando poder e denegrindo a raça. Eis, porém,
que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo em láureas de esperança o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, eu peço a esse Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e nos guarde. E que nós possamos lembrar que todas as nossas pretensões de nos perpetuarmos na carne são vaidades que passam como vento e que são esquecidas pela força da história. Apenas as palavras de Jesus são de vida eterna. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as amo e elas também me amam. E quando Marta perguntou a Jesus o que era a ressurreição, esperando um conceito, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim, mesmo que morram, viverão. É isso. É tudo isso. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado. Deixo aqui um comentáriozinho, Ricardo, lindo, mais parnasiano que Bilac, né? Coisa linda. E o nosso querido Chico, em 1971, psicografou ao vivo no programa Pinga Fogo 2, um grande poema de Castro Alves, também intitulado Brasil. Então vocês conseguem encontrar isso no YouTube, é algo maravilhoso, é algo sublime, falando desse coração do mundo, da pátria do Evangelho, e sem querer nenhuma abordagem egocêntrica e egoísta, brasileiro ou tupiniquim, mas sendo o coração do mundo que vai progredir essa miscigenação, essa difusão de raças, de pensamentos, de ideologias, de união e de fraternidade. Que assim seja. Aí, Marilda aí, ó. Um beijo, Thelma, um beijo, Marildinha, um beijo, Zuzu, Andréia, foi Renata, Eduardo, amigo meu que entrou. Gente, muito obrigado, foi maravilhoso. Uma excelente semana para todos. Lembrar para o pessoal que eu vou colocar a live no YouTube também, no canal Pensamento de Cristo. Então tá lá, canal do nosso querido irmão Ricardo, Pensamento de Cristo. Maravilha. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até logo, Maridinha. Beijo, Renata. Beijo a todos. Tchau, Andréia. Beijo no Matheus. Tchau, Thelma. Assim eu não vou parar. Até logo, gente. Fiquem com Deus.